Olá, hoje eu gostaria de fazer uma rápida introdução ao jQuery. Eu acredito que a maioria de quem trabalha com web já ouviu falar ou até mesmo já usou jQuery, mas eu também acho que tem muita gente que já usou o jQuery e não sabe muito bem como ele funciona. Isso porque usar o jQuery na maioria das vezes é muito simples. É só incluir um arquivo JavaScript em uma página e começar a usar aquele sinal de cifrão. Mas o que é o jQuery? O jQuery é uma biblioteca feita em JavaScript com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de scripts sem ter que se preocupar com as diferenças dos browsers. Por que a gente usa o jQuery? Primeiro, exatamente por essa característica de suportar vários browsers. Quando a gente faz um código usando o jQuery, a gente não precisa se preocupar se esse código funciona para o browser X e não para o browser Y, porque ele permite o desenvolvimento de código não intrusivo. Mas o que isso quer dizer, código não intrusivo? Quer dizer que a gente pode fazer código HTML separado de código JavaScript sem grandes dificuldades. E por último, pela grande quantidade de plugins e códigos prontos. Existe hoje uma infinidade de plugins para o jQuery e é bem provável que para a maioria dos trabalhos genéricos que a gente vai fazer já exista um plugin pronto. Aí a gente pode sempre se concentrar só no que é mais importante, que é fazer o código do negócio da nossa aplicação. Bom, chega de introdução e vamos ao que interessa, que é ver código. O que eu vou fazer hoje é apresentar rapidamente algumas das principais funcionalidades do jQuery, sem me aprofundar muito em todos os detalhes, porque o jQuery é bastante extenso. Mas também o que eu posso dizer é que ele tem uma documentação muito boa. Então, tendo a noção de como ele funciona, fica fácil se aprofundar seguindo apenas a documentação. Eu espero que você, como programador, já conheça o site do Stack Overflow. Para quem não conhece, é um site de perguntas e respostas sobre praticamente qualquer assunto relacionado à programação. Esse site tem uma API que a gente pode usar para fazer praticamente, se não tudo, que a gente pode fazer diretamente no site. Então, hoje eu vou usar essa API apenas como uma fonte de dados para o código que eu vou fazer com o jQuery. Rapidamente, a gente pode ver no site que cada pergunta tem uma ou mais tags. O que eu vou fazer é um script que vai usar Ajax para constar essas tags e apresentar na página. O que eu tenho aqui é um arquivo HTML bem simples, que tem uma caixa de texto, um botão e duas seções que eu vou usar para exibir as tags encontradas. Uma das seções eu chamei de favoritas. A ideia é bem óbvia, eu vou constar as tags e selecionar aquelas que são as minhas favoritas. Na teoria, se eu salvasse essa seleção em uma base de dados, por exemplo, eu poderia depois consultar questões das minhas tags favoritas de uma forma bem mais rápida e fácil. Mas hoje eu não vou entrar na parte do servidor e eu não vou salvar esses dados em um banco de dados. Eu vou só ficar na parte do cliente. O que eu vou fazer é digitar o nome de uma tag, constar as tags disponíveis no Stack Overflow e exibir essas tags na página. Com as tags exibidas na página, eu quero poder selecionar quais serão as minhas favoritas. Só para a gente ver como que a página está, é essa página aqui. Agora ela não faz absolutamente nada. A primeira coisa que eu preciso fazer para usar o jQuery é incluir o arquivo do jQuery na minha página. Eu posso fazer isso de duas formas bem simples. Adicionar um link para uma referência de um arquivo jQuery que está na internet, ou baixar esse arquivo e fazer referência a ele de dentro do meu site. Qual que é a diferença de cada uma delas? Se a aplicação está na internet, eu posso usar o link para o arquivo do jQuery que está na internet também, usando um CDN, um Content Delivery Network. E isso é bom porque se a pessoa que está visitando o seu site já visitou um outro site que faz referência a esse mesmo arquivo, esse arquivo está no cache, então ele não precisa baixar de novo e a página carrega mais rápido. Agora, se você está numa intranet e o seu site não vai ter acesso à internet, aí não tem opção. Tem que usar realmente o arquivo local. Em tempo de desenvolvimento, é bom usar arquivos locais, por quê? Porque o Visual Studio consegue fazer uso de outros arquivos, como por exemplo o arquivo IntelliSense, para fazer exatamente isso que o nome diz, adicionar IntelliSense no momento de programar, o que faz essa programação ser mais simples para a gente. Como a gente pode ver, eu já adicionei a referência para o arquivo do jQuery. Eu estou usando a versão 1.8.2, que é a mais recente. E também já adicionei
uma referência para um arquivo JavaScript chamado tags.js. Esse arquivo tags.js é o arquivo onde eu vou programar todas as funcionalidades na página. Então, nesse momento, o arquivo não tem nada, ele está vazio. Bom, tudo que eu vou programar, eu quero que aconteça depois que a página já estiver carregada. Porque eu não quero que o meu script tenha qualquer erro do tipo que ele não encontrou um botão ou que ele não encontrou o campo, porque ainda não terminou de carregar a página. Como que eu faço isso? O que esse código quer dizer? O cifrão é a principal função do jQuery. Na verdade, ele é como se fosse um atalho para a função jQuery. Se eu tivesse escrito jQuery aqui, ia dar na mesma. O cifrão é só para encurtar e não ter que digitar jQuery todas as vezes. Essa linha de código, apesar de simples, ela é bem importante. Eu passo o objeto document para o jQuery e o método read ele é executado quando o documento, ou o DOM, no caso, tiver sido carregado. Então, quando isso acontecer, a função que eu passei para o método read é executada, essa função aqui. Agora eu vou codificar tudo dentro dessa função, garantindo assim que esse código só é executado quando toda a página já estiver carregada. Agora voltando aqui para o meu HTML. Como que eu quero que isso funcione? Eu quero que o usuário preencha esse campo texto aqui, preencha o campo texto com o nome de uma tag e quando ele clicar no botão, eu vou fazer essa consulta. Então aqui eu já vou envolver duas funcionalidades do jQuery, eventos e seleção. Um evento é uma ação que se passou na página, então pode ser clicar no botão, pode ser clicar no link, preencher um texto, etc. Nesse caso, eu quero capturar o evento de clicar. Mas não é só isso, eu quero capturar o evento de clicar desse botão especificamente. Eu seleciono o botão da seguinte forma. Quando eu digito esse código, eu estou dizendo para o jQuery que eu quero que ele selecione todos os botões da página. Como eu só tenho um botão na página, isso funciona perfeitamente. Agora, se eu tivesse mais botões, eu poderia selecionar um botão especificamente. Se eu adicionar hashtag buscar, que é o ID do meu botão, eu estou mandando o jQuery buscar um botão exatamente com esse ID, que é o ID que eu dei na minha página aqui para ele. No HTML correto, ele nunca deve ter ID repetido na mesma página. Então a gente sabe que se eu passar a hashtag, eu sempre vou encontrar só um elemento por página. E se eu só vou encontrar um elemento por página, e eu sei que esse elemento é um botão, eu não preciso dessa parte, eu posso buscar diretamente pelo ID. Então, como eu já tenho o meu botão, agora eu vou tratar o evento. Eu vou dizer que on, que é o método para evento, e eu passo o nome do evento, que é click. Eu quero que ele execute essa função aqui. Dentro da função, o que eu vou fazer é recuperar o valor do texto digitado na minha caixa de texto. Então eu faço da mesma forma, eu busco pelo ID da caixa de texto, que na minha página chama texto busca. E para eu recuperar o valor, eu uso o método val, que eu vou gravar uma variável chamada texto busca. Só a título de curiosidade, assim como no caso do botão, o jQuery também tem um seletor para recuperar todas as caixas de texto, se eu quiser. Então, se eu digitasse text dessa forma, ele ia retornar todas as caixas de texto da página. Pronto, já capturei o evento de clique e já tenho o valor de minha caixa de texto. Agora, eu vou fazer a chamada AJAX. Existem algumas formas diferentes de fazer uma chamada AJAX com jQuery. Por exemplo, eu tenho um método para fazer um post, tenho um método para fazer um get e já carregar o resultado desse get em alguma parte da página, se esse resultado for um HTML. Mas no caso da API do Stack Overflow, para fazer as consultas,
a gente tem que fazer um get e esse get retorna um objeto JSON. Para quem não sabe o que é o JSON, de uma forma bem simples, o JSON é um formato de troca de dados e ele é bem parecido, mas é mais simples do que o XML. Na verdade, o JSON ele parece com um objeto JavaScript porque ele foi criado com base em objetos JavaScript. Para quem nunca viu um objeto JSON, eu vou fazer uma consulta rápida na API do Stack Overflow, que fica disponível no site do Stack Exchange, só para mostrar como que é um objeto JSON. Então, um objeto JSON ele é constituído sempre por abertura e fechamento de chaves. No caso desse objeto aqui, ele tem uma propriedade chamada itens, que essa propriedade é um array com vários outros objetos. Então, é bem simples. Agora, voltando a falar do Ajax do jQuery, o jQuery tem um método específico para fazer uma chamada get, que espera como retorno um objeto JSON, que é o que eu vou usar aqui. Então, esse método chama getJSON. O primeiro parâmetro que eu passo para essa função é o URL que eu vou chamar. Eu já tenho a URL digitada aqui. O que é importante dessa URL? Isso aqui é a característica pura e simples da API do Stack Overflow, não preciso entrar em muitos detalhes, mas o último parâmetro, o parâmetro inName, é o parâmetro que pede o nome da tag que eu quero filtrar. Então aqui que eu passo o valor que foi digitado no campo texto. E o segundo parâmetro dessa função getJSON é a função que vai tratar o retorno da minha chamada. Então, eu vou tratar o resultado aqui. Bom, só para reforçar, o objeto JSON que é retornado, ele tem um parâmetro que chama itens, que é uma array com todas as minhas tags. Então, eu tenho aqui, para cada tag, eu tenho um nome para tag, e o count, esses dois que eu vou usar. Name, obviamente, é o nome da tag, e count é o número de questões para aquela tag. Então, no meu retorno, o que eu vou fazer? Eu vou iterar sobre cada item que é retornado na array. A função it, ela espera uma array como primeiro parâmetro. Então, o meu resultado.itens, aqui eu sei que eu tenho uma array, tá? E como segundo parâmetro, eu tenho que passar para uma função que vai tratar cada item da array. Então, eu vou chamar o primeiro parâmetro de i, o segundo de tag. Bom, agora eu tenho que fazer cada item desse, ou cada tag que retornou da minha chamada, virar um elemento na minha página. Então, eu quero inserir esses itens dentro da minha lista de tags. Então, de novo, eu vou fazer uma seleção com jQuery. Então, eu posso ver que eu tenho aqui, na minha página, um elemento UL chamado tagsList. E eu vou adicionar um item com o método append. Esse método append, eu posso passar uma string com o HTML que eu quero inserir dentro da lista. Então, eu sei que eu estou selecionando uma lista e eu vou inserir um elemento aqui dentro dela. Eu já tenho também esse código aqui pronto. Então, eu estou adicionando uma tag li com uma classe tag. Vou concatenar o nome e a quantidade de perguntas já feitas para aquela tag. E vou adicionar um link chamado favorito, que eu quero poder clicar nesse link para favoritar essa minha tag, se é que existe esse verbo. Eu já posso fazer uma consulta no meu browser e ver se está listando. Então, eu vou atualizar a página, fazer uma consulta por jQuery. E as tags que já tem jQuery no nome estão aparecendo aqui. Então, se eu buscar por ASP,
está aparecendo aqui no fim. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso limpar a minha lista a cada consulta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o meu elemento tag list, como eu fiz antes, e eu vou passar para ele HTML e HTML vazio. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que dentro de tag list eu estou limpando todo o HTML. Isso que a cada busca com sucesso. Então, atualizo a minha página, busco por jQuery, busco de novo por ASP e agora sumiu o jQuery e apareceu só as tags que tem o ASP. Com isso feito funcionando, o que eu vou fazer? Qual que é a próxima etapa? Eu quero fazer que quando alguém clique nesse link favorito que eu estou adicionando aqui, que ele apareça na coluna de favoritos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é capturar o evento de clique. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo aqui pegar minha tags list, no evento de clique. O que eu fiz aqui? Eu disse para o jQuery capturar todos os eventos de clique dos links que tenham a classe favorito e que eles estejam dentro do objeto com a id tags list. Ou, explicando de uma outra forma, eu selecionei o objeto tags list pelo id, disse que eu quero capturar o evento de clique, mas que eu não quero capturar o evento de clique da lista de tags. Eu quero capturar o evento de clique dos links que estão dentro da lista de tags e que tenham a classe favorito. Agora que eu já capturei esse clique, eu vou mover o item de uma coluna para outra. Então, eu vou mover o item dessa coluna para essa coluna aqui. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar a minha coluna de destino, que chama pelo ID, que chama favoritas list, e vou fazer um append da mesma forma que eu fiz anteriormente. Só que agora eu vou pegar o objeto diz. O objeto diz o que ele é. O objeto diz é o objeto que disparou o evento que eu capturei. Então, nesse momento aqui, dentro dessa função, o objeto diz representa o link que foi clicado. Mas eu não quero mover só o link, eu quero mover todo esse item li que está aqui. Que agora que eu reparei, faltou um fecha tag li aqui. Eu quero mover toda a linha que está aqui, todo esse li. Mas antes de eu mover, eu quero trocar o texto. Eu quero dizer o seguinte, que esse botão ele não vai mais ter o texto de favorito, ele vai ter o texto remover. Porque uma vez que ele estiver desse lado aqui, ele já está favoritado. Eu não quero mais que ele apareça como favorito, eu quero que ele apareça como remover. Porque eu quero poder remover um item que esteja favoritado. E agora sim, eu vou selecionar o meu item li. Como que eu faço isso? Usando o método closest. O que o método closest faz? Então, a gente tem que pegar o contexto que eu estou aqui. Eu tenho a tag diz. A tag diz representa nesse momento o meu link favorito que foi clicado. Então, a partir desse link que foi clicado, eu quero buscar a tag li com uma classe tag mais próxima desse link possível. Então, o mais próximo é o li que envolve essa classe. Salvo, e se eu fiz tudo corretamente, eu vou buscar aqui de novo por ASP, e se eu clicar em favorito, tá lá. Ele já aparece na coluna favoritas. E, ao mesmo tempo, ele some da coluna tags encontradas.
Legal. O que eu vou fazer agora é o inverso. É que quando eu clico em remover, que agora não acontece nada, ele volte para essa lista daqui e suma dessa lista aqui. Então o código vai ser bem parecido, na verdade. Eu vou até copiar esse código que está aqui, colar. Só que agora é o seguinte, eu quero capturar dentro da minha lista de favoritas o evento clique, mas eu quero capturar o evento clique dos links que tem a classe favorito. Veja que aqui eu só mudei o texto, eu não mudei a classe vai manter. Tá? E aí eu quero adicionar para a lista de tags. Então, estou tirando de favoritos e movendo para tags. E eu vou mudar o texto de remover para favorito mais uma vez. Então, vamos rodar aqui. Busquei, então eu vou adicionar jQuery como meu favorito. Então, ele sumiu daqui e veio para cá. Se eu clicar em remover, ele some daqui e foi para o fim da lista, porque o append sempre insere no final da lista. Mas a gente já viu que está funcionando. Então, por exemplo, jQuery UI tabs. Veio para aqui, eu clico em remover, veio para cá. Ok, a gente já viu como selecionar itens, como detectar eventos, como criar novos elementos e manipular elementos existentes no DOM e também como fazer chamada AJAX. Agora, uma outra funcionalidade que eu queria mostrar do jQuery é a capacidade que ele tem de fazer efeitos visuais. Por exemplo, quando eu seleciono uma tag aqui, quando eu marco uma tag como favorita, ela simplesmente está sumindo de um lado e aparecendo do outro. Eu quero fazer com que isso seja de uma forma um pouco mais suave. Eu vou começar fazendo uma cópia do elemento li que eu quero mover de um lado para o outro. E a forma como eu faço uma cópia é que eu estou fazendo um clone. Eu não quero uma referência para o mesmo objeto, eu quero fazer uma cópia realmente desse objeto. Porque eu vou vir aqui e mandar efetivamente esse item desaparecer. Mas eu vou mandar ele desaparecer com um efeito de fade out. Esse efeito de fade out, essa função de fade out, ela vai fazer com que o elemento vá desaparecendo aos poucos. E agora eu vou fazer o inverso. Então, eu fiz ele desaparecer aos poucos, agora eu vou fazer ele aparecer aos poucos do outro lado. Então, ao invés de eu usar o diz, porque o diz eu fiz ele desaparecer, eu vou usar a referência para o link tag. Vou dar um find no meu link para trocar o texto. Essa linha tem mais uma coisa de especial. Como a variável link tag faz referência ao elemento li, como a gente pode ver aqui que eu selecionei o li.tag e fiz um clone do li, e ela não faz referência ao link propriamente, né, a tag A. Para eu trocar o texto, eu preciso encontrar a tag A e mudar de favorito para remover. Então é isso que o find faz. Dentro da minha variável link tag, eu estou com o elemento li. O find ele vai buscar dentro desse elemento li o elemento A, que é o link. E aí eu faço o text para mudar o texto desse elemento A. Quando eu chamo a função end, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu terminei essa subseleção. Então, eu terminei o find, eu saio do contexto de A e volto para o contexto do link tag, que é o contexto do elemento li. Aí eu chamo o método hide. O método hide ele vai fazer com que o meu elemento li ele desapareça, obviamente, para que ele possa aparecer aos poucos com a chamada do método fadeIn. Então isso vai ficar mais claro assim que eu mostrar na página. Então eu vou fazer de novo uma busca. Vamos atualizar a página. Vou fazer uma busca. Vou clicar em favorito. Veja só que ele faz exatamente isso. Ele some de um aos poucos e ele aparece no outro aos poucos. Não é mais aquela transição brusca. Essas funções de animação que eu mostrei
fade in, fade out, o hide é uma função de animação também. São só algumas das funções também disponíveis que existe para o jQuery. Existe uma outra função que chama animate. Essa função animate, a gente pode passar uma série de parâmetros e controlar muito mais coisas. Então, essas são algumas já pré-definidas, porque são funções comuns da gente usar, então são de fácil acesso. Um outro caso em que o jQuery também tem uma função que é mais extensa é no caso do Ajax, que eu não comentei antes, mas eu queria falar agora. Eu fiz a chamada Ajax usando o método getJSON, que está aqui. Mas o jQuery tem também uma função que chama Ajax mesmo, que é na verdade a sua principal função para fazer chamada Ajax. O getJSON é só um atalho para a função Ajax. Então, o getJSON internamente ele já tem alguns parâmetros pré-definidos para fazer o quê? Uma chamada Ajax do tipo get e que espera como resposta um objeto JSON. Mas eu poderia fazer tudo isso na mão usando o método Ajax. Na verdade, hoje mesmo eu só mostrei uma parte bem pequena do jQuery, mas eu mostrei uma parte que engloba bastante do que a gente usa no dia a dia, que é a chamada do Ajax, que é a manipulação de objetos existentes no DOM, que é a criação de objetos, que é a captura de eventos, que é a seleção de objetos, né? Mas tudo isso que eu mostrei aqui é bem pequeno. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada na documentação do jQuery, porque muitas dessas coisas são só troca de parâmetro. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de capturar o clique, capturar a mudança de um campo texto com o evento change. Eu posso fazer um post no meu Ajax, etc. Então, algumas dessas coisas são realmente mudança de nome de método, mudança de nome de parâmetro. É bem simples. Vale a pena dar uma consultada na documentação do jQuery. E por hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.